A história da obra divina em São José do Rio Preto, município localizado a noroeste do estado de São Paulo, a 454 quilômetros da capital, tem início na década de 1970. No ano de 1971, o casal Joaquim Prudêncio de Oliveira e Aparecida Larranhaga de Oliveira conhece o Diorei através de um primo de Joaquim, João Coutinho, membro de Rio Claro. Certo dia, João Coutinho apareceu na casa do casal, pois embarcara equivocadamente em um ônibus que o levou para São José do Rio Preto, quando na verdade seu destino era Ribeirão Preto. Segundo interpretaram posteriormente, já era o mundo espiritual atuando para encaminhá-los à obra divina, conforme recordou Aparecida. Eu era uma pessoa muito doente. Eu tinha dor de cabeça, dor no corpo, não conseguia levantar da cama, eu era muito doente. Mas a doença era espiritual. Mas a gente só tratava com médico, o médico não resolvia. Eu era espírita também na época, né, quando eu ingressei na minha igreja messiânica. Eu falava para o meu marido, eu quero uma igreja que só leva a mão, porque lá faz tudo, resolve o problema. Mas eu não sabia da igreja, de Jorei, de Oricari, nada disso eu não sabia. Aí que eu fui conhecer, quando o Coutinho foi na minha casa, passou lá em casa e ele explicou tudo. Eu falei, essa daí é a igreja que eu quero. Aí ele nos levou a Tupã. A Tupã era uma reverenda que estava lá, sabe? E foi muito bom. A gente já levou o cadastro feito, né? E recebemos o Ricari e já voltamos até Medicina Jorei, nas pessoas do carro. O casal se torna membro em 4 de julho de 1971 e inicia a ministração de Diorei em sua residência, em São José do Rio Preto, a Rua General Glicério, 4364, no bairro Redentora. Logo surgiram os milagres do Diorei, como relembrou Aparecida. Aí já não cabia mais na sala, no quarto, no quintal. Aí nós abrimos uma garagem, começamos a ministrar Diorei na garagem, mandou fazer bancos, cadeira, e todo mundo que entrava já sentava no banquinho, já sentava na cadeira, eu ministrava Diorei. E o Joaquim dava aula. Aí foi crescendo. Um sarava, não voltava mais, outro sarava e queria ingressar. E foi crescendo, depois nós mandamos pôr a imagem do lar, que tenho até hoje, eu não quis trocar. A entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama do Lar foi realizada em 17 de fevereiro de 1973, pelo reverendo Hisao Yokoyama, na garagem da casa do casal. O local fora reformado e adaptado para tornar-se um núcleo de Diorei, que ficou sob a responsabilidade de Joaquim até 17 de fevereiro de 1979. Relembrando o empenho e motivação do ministro Joaquim em difundir o Diorei, o também pioneiro ministro Antônio Fernandes Filho assim falou sobre a expansão nos municípios vizinhos. Mais um detalhe, o ministro Joaquim, todas as quintas-feiras, ele saía de São José do Rio Preto com algumas pessoas, né, que acompanhavam, e iam na minha casa fazer reunião, todas as quintas-feiras. A quinta-feira para nós era o dia do céu na terra mesmo, né? Tanto é que chegou uma época que nós tivemos que abrir a casa de Diorei em Nova Aliança, né? Porque na minha casa já não tinha mais condição, né? Não tinha mais condição de continuar, que era muita gente. Pessoas de todas as cidades, né? Tinha muita gente na região lá. Não só de Nova Aliança, né? Mas de Badibacite, de Potirendaba, de José Bonifácio, de Mendonça, de Adolfo, de Novo Horizonte, né? De todas as cidades vizinhas. E nós começamos a dar assistência nessas cidades. A gente, no final de semana, domingo, a gente saía de manhã, íamos nessas cidades dar assistência até a noite. Em 1979, com o crescimento da família messiânica, contando já com cerca de 200 membros, é alugada uma casa na rua Luiz Antônio da Silveira, 988, bairro Boa Vista. Em março, são entronizadas as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama da Casa de Reunião São José do Rio Preto. Nesse mesmo ano, o ministro integrante Wilton José Guarani Dantas
assume a responsabilidade da unidade religiosa, permanecendo por 4 meses, sendo em seguida designado para substituí-lo o ministro Fernando Luiz Franco Rocha. Em abril de 1983, assume como responsável da unidade religiosa o jovem seminarista Rubens Medeiros da Silva, que permaneceria até setembro de 1988. Em São José do Rio Preto, ele se torna ministro e desenvolve um importante trabalho de expansão da obra divina na cidade. Em meados da década de 1980, já contando com aproximadamente 1.042 membros, em 1985 é formado o primeiro ministro assistente na cidade, Arlo Ricardi. No ano seguinte, a unidade religiosa é elevada à condição de casa de difusão. O culto de entronização das novas imagens da Luz Divina e de Meixo Sama é realizado em 19 de setembro de 1986. Ainda naquele ano, a família messiânica de São José do Rio Preto recebe uma grande homenagem, o título de Utilidade Pública Municipal, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Manuel Antunes. Por intermédio do vereador Marcelo Fiorese Gonçalves, em dezembro, a igreja assina com a prefeitura um contrato de concessão pública para o uso de um terreno com cerca de 1.400 metros quadrados de área na Avenida José Munia, 4.915, bairro Jardim Redentor. De imediato, os messiânicos iniciam as dedicações de limpeza do terreno e preparação para o início da construção da igreja. Em 1989, assume como responsável da difusão o ministro Luiz Fernando Buch. Em 12 de agosto de 1989, com a presença de 1.086 pessoas, é oficiada a cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental, pelo reverendo Hidenari Hayashi, então responsável da Igreja Regional de São Paulo, IRESP. O culto marca o início da construção da sede própria da igreja. Em 10 de março de 1990, é celebrado o culto da Kumieira pelo reverendo Hitoshi Nishikawa, à época responsável do departamento de difusão da sede central. Em um clima de grande alegria e gratidão, nos dias 14 e 15 de julho de 1990, foram realizados os cultos da entronização, das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama e de inauguração da nova igreja. A cerimônia foi oficiada pelo reverendo Katsumi Yamamoto, vice-presidente da igreja, e pelo ministro Luiz Fernando Buch, responsável da então Casa de Difusão São José do Rio Preto. No ano de 1994, a Casa de Difusão São José do Rio Preto foi elevada à condição de igreja, o que consolidou sua importância como centro de difusão da fé messiânica na região, conforme destacou o Jornal Messiânico, de janeiro de 1995. Em 2020, é recebido com grande alegria o novo responsável pela região São Paulo Interior 5, a qual a Igreja São José do Rio Preto está ligada, reverendo Laerte dos Santos Suzuki. Suzuki foi o primeiro jovem indicado pela Igreja São José do Rio Preto
para, em 1988, ingressar no Seminário de Formação Sacerdotal e trilhar a trajetória missionária. Desde seu estabelecimento, a difusão contou com a dedicação sincera de muitos ministros, que cada um, a seu tempo, contribuiu para com a expansão da Igreja na cidade e região. Inspirados no legado de seus pioneiros, os messiânicos da Igreja São José do Rio Preto se empenham na obra divina.